Hello! Gente, olha isso. Eu amei essa cor, mas olha isso aqui, esse topete. Enfim, essa sou eu. Sou a Priscila passando aqui na sua telinha. E eu quero falar umas coisas pra vocês hoje, assim. Como eu posso ser mais grata, gente? Como eu posso ser mais grata? Né? Todo dia eu falo assim pro universo, ô universo, quais os presentes você vai me dar hoje? Que presente que você vai me dar hoje? Eu faço todo dia essa pergunta. E aí, ontem, eu ia gravar uma coisa sobre um assunto, não expandiu, e daí eu não gravei. Quando foi mais tarde, eu tenho uma amiga minha de lá de trás, que ela mora na Alemanha já há quase 30 anos. E a gente, sabe aquele tipo de amigo que a gente não conversa quase, mas quando se conversa parece que a gente se viu semana passada? Ela é desses. E aí eu falei pra ela ontem assim, amanhã eu vou falar de você porque, cara, ela trouxe muita consciência pra mim. Ela me mandou um áudio de 15 minutos. Opa, pipoca. Podcast, entendeu? E ela falou, eu adoro te ouvir, eu amo te ouvir, eu ficaria horas te ouvindo. E aí ela falou, eu quero pontuar algumas coisas aqui pra você, trazer alguns pontos de vista meu, né? E aí, cara, ela começou a falar umas coisas. E foi me abrindo a mente tanto assim, tanto que hoje eu fiz a pergunta que eu posto todo dia no Instagram, uma perguntinha, né, um post lá, e hoje eu coloquei de onde eu ainda não estou disposta a receber, que se eu parasse de me limitar, eu atualizaria a vida que eu escolho viver, entende? E aí, ontem, depois de ouvir o áudio dela, eu tive total clareza, total consciência de que eu estou super limitada em assuntos, entende? Porque assim, ó, quando a gente aprende uma técnica e começa a usar e aquela técnica faz sentido e funciona pra gente, então a gente começa a usar e falar dela pras pessoas e tal. Só que assim, eu penso também que tudo é um degrau, né? A gente vai aprendendo as técnicas de expansão de consciência, técnicas energéticas, técnicas de trabalhos físicos e mentais. E chega um momento que aquela técnica parece que não está suprindo mais. Então, aparece pra gente novas técnicas, né? É sempre assim, a gente nem precisa ficar buscando, aparece pra gente. Isso acontece em qualquer área da vida. Não importa o que você faça, não importa com o que você trabalhe. Quando você tem alguma informação dentro de você e você está ali aprendendo, usando ela, usando e disseminando essa informação de alguma forma, chega um momento que você está pronto para ir além, entende? Está pronto para ir além. E aí vai aparecer, ou alguém vai falar alguma coisa, ou você vai ver na internet, ou você vai ouvir alguém na TV falando alguma coisa que vai te despertar o seu interesse. Às vezes é alguma coisa que você já ouviu várias vezes, mas por algum motivo não te chamou atenção na época, entende? Isso acontece na vida da gente em qualquer área. E na área de expansão de consciência também não é diferente. E aí, eu vou falar por mim agora, tá? O que eu percebi depois que eu ouvi o áudio da Camila. Eu deixo pra trás. Quando eu aprendo algo novo, eu esqueço, abandono o que eu aprendi antes. Porque como pra mim, talvez aquilo não supra mais, não esteja mais fazendo tanto sentido, eu não falo mais, eu não uso mais, entende? Mas agora eu estou num novo processo da minha vida, que é colocar a cara nas redes, né? Colocar a cara nas redes, soltar a minha voz. Só que ainda assim eu estava limitada, porque ela veio me trazer essa consciência falando sobre isso. Ela falou, olha, você falou algumas coisas ali nos seus vídeos que eu fiquei assim, agora ela vai explicar o que significa isso, né? Só que eu não expliquei. E aí ela me trouxe mais consciência dizendo, você tá falando para um grupo bem pequeno de pessoas.
Como seria? Ela não falou com essas palavras, porque isso é uma coisa que sai naturalmente de mim já. Como seria você abrir, ampliar isso? É mais ou menos isso que ela falou. Sabe, o que se requer para você falar para o mundo inteiro? Mas aí você precisa usar uma linguagem que todos entendam. Sexto, entende? E aí eu fiquei analisando tudo aquilo, eu falei, cara... E aí sabe o que eu fiz? Conforme eu fui ouvindo o áudio dela, eu fui anotando alguns tópicos, o que ela estava falando, porque depois eu queria responder. É óbvio que se eu não fizesse isso, eu não ia lembrar nem na metade das coisas que ela falou. Então eu peguei e fui anotando. E foi bom, porque quando a gente anota, a gente, né, memoriza. E conforme eu fui anotando e olhando aquilo, deu uma folha de caderno inteira de anotações que depois eu queria comentar com ela. Eu fiquei pensando, eu falei, caraca, e é verdade, eu estou limitando o meu saber para as pessoas que já estão nesse caminho, porque aí eu fico usando essa linguagem para quem já entende. Entende? Eu fico usando essa linguagem para quem já sabe o que eu estou falando. E aí, tipo assim, como seria então eu falar de uma forma que conecte com outras pessoas? E ontem mesmo eu falei no vídeo, eu falei assim, eu adoraria que pessoas que não estão nesse caminho da expansão de consciência ouvissem os meus vídeos, porque de repente pode ser contribuição para essas pessoas, entende? Cara, olha isso, depois olha o presente que eu recebi dessa menina falando, essa menina, caralho, você gostou, né, Camila? Você vai assistir esse vídeo. Dessa pessoa, desse ser maravilhoso, iluminado da minha vida, que veio me trazendo essas informações e falando, cara, sabe? Os holofotes estão aí pra você, virados pra você, né? Mas, assim, é interessante que você fale com todo mundo, não só com o grupo fechado. E eu falei, é verdade, eu estou num grupo fechado. Estava, tá? Porque a partir de agora eu vou falar pra você que não entende também o que eu tô falando. Como pode melhorar? Eu escolho falar de uma forma que todo mundo entenda. E também escolho falar de técnicas passadas que eu já usei muito na minha vida e que foram muita contribuição, porque dessa forma eu vou atingir pessoas que estão no começo também, cara. Por que eu tenho que falar só para quem já sabe, já conhece, já ouviu falar dessas técnicas? E eu estava falando esses dias da minha filha e falando que eu estava fazendo o EFT com ela, como se todo mundo que estivesse assistindo soubesse o que é EFT. E ela veio falar, que é EFT, cara? Não faço ideia do que seja isso, entende? Eu não vou falar sobre isso agora, eu não vou ficar explicando, mas eu quero trazer essa consciência para vocês, assim, no sentido de, tipo assim, o quanto a gente fica se limitando na vida, porque a gente subiu um degrau, tá? E subir um degrau não quer dizer que você é melhor que os outros. Eu não me sinto melhor do que ninguém, mas eu percebo quando eu avanço uma escala, vamos dizer assim, nesse caminho que eu estou trilhando, né? E, de fato, ontem pensando sobre isso, né, depois analisando tudo que ela falou, que aquilo ficou por muito tempo na minha cabeça, sabe, assim, né, as palavras dela, assim, eu falei, cara, eu não falar mais 100% da forma como eu falo, porque, assim, para que outras pessoas consigam entender o que eu estou falando, não significa que aquilo que eu aprendi vai sair de dentro de mim. Porque olha o que veio na minha cabeça. Assim, ó, eu tava tomando banho pensando em tudo que ela tinha falado. E aí veio assim, poxa, mas assim, hoje em dia você já não fala mais algumas coisas, alguns termos. Então, tipo assim, eu não falo mais, tô na dúvida. Porque eu aprendi que quando a gente usa essa expressão, estou na dúvida, a gente está invalidando o nosso saber. A gente está invalidando aquilo que a gente sabe, porque a gente sabe. Sabe? Ontem minha filha me chamou. Ai, mãe, eu tô na dúvida. Eu tô com duas propostas, assim, ela tava com de trabalho. E eu queria saber de você, o que você acha que eu devo fazer? Lógico que ela já sabia o que eu ia responder. E depois que ela falou tudo, eu falei, filha, você já sabe o que você tem que fazer. É fazer perguntas. Tudo isso eu vou trazendo nos vídeos, tá, gente? Por que fazer perguntas? O que é fazer perguntas? É que ela já tá, a minha filha já entende o que eu tô falando, porque eu fico, né, na cabeça dela.
Eu falei, você tem que fazer perguntas e perceber no teu corpo o que é que vai expandir mais. Outra coisa também que eu já veio na minha cabeça hoje. Eu vou falar sobre como conversar com o teu corpo. Eu falei, você já sabe. Aí ela começou a conversar comigo, falar um pouco mais sobre as duas propostas. E no meio do que ela estava falando, ela teve a consciência. Tipo, ela já sabia. Ela falou, mãe, realmente eu já sei o porquê que eu tô em dúvida. Porque eu não estou pensando nesse lugar aqui, eu não estou pensando no trabalho, eu estou pensando no dono do lugar. Porque ele é muito legal, entende? Tipo assim, eu vou deixar ele na mão, entre aspas. Porque ela falou, eu não vou deixar ele na mão, vou ficar com ele ainda mais 2 semanas. Mas assim, sabe, eu não vou... Eu fico pensando nele, porque eu sei que ele gosta muito de mim, do meu trabalho, sabe assim? Então ela teve consciência. E uma coisa que eu posso falar agora aqui para todos... quando você tiver algo que você não tem certeza qual é a escolha que você vai fazer, como nesse caso da minha filha, e você não sabe como conversar com o teu corpo, você não sabe o que é fazer perguntas, você simplesmente fale para alguém. Pegue alguém da sua confiança, em que você queira contar essa situação, e fale para essa pessoa, olha, eu tô com 2 situações aqui que eu não sei o que eu vou escolher. E começa a falar, porque você sozinha, enquanto você estiver verbalizando aquilo para outra pessoa, você vai saber a resposta da sua escolha. Você vai saber. A gente sempre sabe, gente. Então, isso é a questão da dúvida. A palavra dúvida eu não uso mais por causa disso. É a mesma coisa, eu não tenho certeza. Então, tipo assim, quando a gente fala eu não tenho certeza, a gente também está invalidando aquilo que a gente sabe, mas a gente não usa e tem medo de usar porque a gente não aprendeu a usar isso desde criança. A gente não aprendeu a trabalhar isso, a confiar no nosso saber. E é um saber que às vezes, que a maioria das vezes não é dessa vida, gente. Não é dessa vida e não importa se você não acredita nisso. Você não acreditar em algo também não significa que não exista, que não interfira na sua vida, no seu dia a dia, tá? Não tem nada de errado você não acreditar, mas só saiba que o negócio está acontecendo. Então, a sabedoria está dentro de você, tá? Das suas escolhas. Então, é por isso também que eu não uso mais essa palavra, eu não tenho certeza. Então, o que eu aprendi nesse caminhar? Eu aprendi... A gente usa, não tenho clareza. Eu não tenho clareza. Tipo assim, eu sei que eu sei, mas tá faltando algum start aqui para vir à tona o conhecimento, para vir à tona a resposta. Então eu não tenho clareza. Então a gente pede por consciência, que consciência se requer aqui. Isso quer dizer que qual é a clareza que eu preciso? Qual é a resposta do negócio? Qual é a informação que eu não tô conseguindo acessar? Tipo, sabe assim? Isso daqui também é coisa minha. Entende? Então, cara, o quanto a gente se limita na vida, né? Porque a gente aprendeu algo novo e a gente esquece o que ficou para trás, aquilo que fez parte do seu caminhar, do nosso caminhar. E aí, voltando, eu estendi, né? Agora voltando que eu lembrei. Que eu tava falando disso. Como assim? Tipo assim, poxa, aí eu falo assim, e aí eu não vou falar mais, eu vou voltar a falar aquelas palavras que para mim já não funciona mais para mim, não faz parte mais do meu vocabulário, entende? Algumas expressões. E aí veio essa coisa na minha cabeça, tipo uma frase que veio, tipo, o que você aprende na vida, você não desaprende, entende? E uma coisa que eu já falei isso muitas vezes o caminho de expansão, que não precisa ser só de expansão de consciência, de expansão, ou seja, de crescimento, de evolução. Esse caminho não tem volta. Não tem volta, porque aquilo que você aprendeu, você não desaprende, aquilo fica dentro de você. Ele fica dentro de você. Então, você pode falar diferente. Eu posso voltar a falar de outra forma para as pessoas que não entendem o meu linguajar, esse linguajar, entende? Eu posso voltar. E isso não significa que aquilo que eu aprendi não esteja dentro de mim, porque está e não vai sair. Não vai sair. É daqui para frente sempre. A diferença é que, dependendo do que eu falar, porque às vezes é automático, eu tô falando e sai uma palavra, eu vou estar presente para explicar o que significa aquilo.
Por que eu estou dizendo isso dessa forma? O que significa? O que quer dizer isso que eu estou falando, de fato, entende? E aí eu posso falar com pessoas que não são terapeutas, que não estudam essa coisa de... E aí você pode chamar do que você quiser. Tem gente que fala que é a lei da atração, que é o poder da mente. Na verdade, os nomes vão mudando, vão se atualizando, né? Tipo, dá um F5 de vez em quando na parada aí. Mas é tudo a mesma coisa, entende? É tudo a mesma coisa. A gente só vai mudando a forma, e assim, a gente vai tendo mais informação, parece que vai ficando mais claro mesmo. Por isso que fala, vai trazendo mais clareza, fica mais claro. A gente olha uma coisa, ou pensa numa forma de falar diferente, fala, poxa, é verdade, isso faz sentido, sabe? Faz sentido. Então, é isso que eu queria falar hoje, que eu vou falar sobre várias coisas diferentes, tá? Escolho atingir pessoas que estão começando, porque quando eu comecei, na verdade, quando eu comecei não tinha nem internet, abafa o caso, não tinha internet. Então eram livros, e tinha a minha mãe que iniciou, né, a gente, assim, eu, minhas irmãs, esse caminho. E aí depois, com a internet, a gente teve mais possibilidade de achar informações sobre os assuntos, mas assim, demorou, né, gente? Quando eu, de fato, comecei a usar a internet para isso, já estava na época do segredo, né? Olha como já estava avançado. Então, eu senti falta, hoje, não é que eu senti falta também não, gente, eu tô falando besteira. Não senti falta, porque a gente não sente falta daquilo que a gente não conhece, não sabe o que é. Então, não é que eu senti falta. Hoje, pensando sobre isso, e eu sei que tá tudo certo, porque tá tudo no seu lugar, mas se eu tivesse facilidade de informação na época, ou alguém que estivesse me conduzindo, provavelmente eu teria, sabe, tipo, mais informação antes do que eu tive agora. Mas, como eu falei, tá tudo certo, tudo no seu lugar, tudo no seu tempo. Eu fiz o caminhar, eu caminhei, eu percorri o caminho que eu tinha que percorrer, da forma que tinha que ser, aprendendo da forma que tinha que ser, no tempo que foi. E ponto, entendeu? E ponto. Tá tudo certo, tá tudo no lugar. Mas com a internet hoje em dia, eu posso fazer diferente. Eu posso ser essa pessoa que vai trazer mais informação para quem está começando. Hoje em dia, a internet facilita essa questão. A pessoa pode me fazer pergunta, eu posso fazer uma live e as pessoas podem perguntar e eu responder ou me mandar mensagem. Me mandar mensagem, seja pelo Instagram, pelo YouTube, pelo WhatsApp. E eu responder com um vídeo que pode ser contribuição, que pode ser uma ajuda para outras pessoas. E você? Onde é que você ainda está se limitando? Porque tudo isso, essa consciência que eu tive, todas essas informações que eu recebi ontem dessa minha amiga, e que assim, tipo, foi assim super para mim, um super presente. Me trouxe essa consciência de que eu estava limitada e eu achava que não. Mas às vezes a limitação não está onde você acha que está. Entende? Eu achava que eu não estava mais limitada na questão de eu poder falar o que eu quiser, da minha forma para as pessoas, sem ter que ficar preocupada que eu estou respondendo em nome de outra pessoa. Agora eu respondo por mim. Entende? Eu estou respondendo por mim. Então isso para mim me dá uma leveza, tipo assim, me dá uma liberdade, uma sensação de liberdade imensa. Só que ainda assim eu não achava que eu estava limitada, pois a Camila me trouxe ontem essa informação, tipo, você está limitada sim, senhora. Mais ou menos isso que ela quis dizer. Tome na minha cara, entendeu? Adorei, adorei. Gratidão, amor, gratidão, Camila. Amor, minha Camilinha, minha Skiblisk. A gente falava alemão do nosso jeito, né? Naquela época, quando ela estava estudando antes de ir para a Alemanha. A Skiblisk. E é isso, amores. Esse é o meu recado de hoje. Olha para outras áreas da sua vida. Esteja presente. Esteja presente quer dizer, fica prestando atenção nas coisas que vêm para você. Sabe? Peça por presente. Peça por clareza. Eu acho que eu já falei um pouquinho aqui sobre clareza.
Peça por clareza, porque você tem dentro de você as informações, você tem as respostas dentro de você. Mas como a gente não aprendeu, porque também ninguém sabia lá no passado, na nossa época, como fazer, né, gente? Não tinha essa informação. Então, tipo, não, eu não culpo ninguém. Não existe culpado também, né? Não existe culpado. Então, a resposta tá aí. Então, peça por clareza. Peça por clareza e consciência. Qual é a consciência aqui que eu ainda não acessei? Qual é a sabedoria interna minha que eu ainda não acessei? Pode me mostrar, por favor? E solta. E soltar quer dizer, esquece, deixa pra lá, vai viver sua vida. Vai viver sua vida. Entende? E aí, hoje, quando a gente fala soltar é isso, vai viver sua vida, cara, acordei hoje com... Eu ganhei 4 ingressos pra ir num show de stand-up que eu tinha me inscrito esses dias atrás e tinha até esquecido. Entendeu? Soltei, né? Vou fazer um programa diferente. Nunca fui num show de stand-up, vou hoje. Amores, sextou. Com S de cerveja. Com S de cerveja gelada, porque tá calor hoje, tá delícia. E amanhã eu volto. E ó, uma boa sexta pra vocês. Eu volto, hein?